Olá, muito bom estar com cada um de vocês aqui no Cabeça para Cima. Um abraço carinhoso para você que nos recebe aí na sua casa, para nós podermos tratar de temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida. Eu quero hoje também mandar um abraço muito especial para você que, além de participar do programa com a gente, também escreve aqui para Boas Novas, mandando mensagens assim deliciosas, mensagens que nos ajudam a entender que a gente está no caminho certo, que a Boas Novas, ela continua firme no propósito de cobrir o Brasil com boas novas e abençoar essa nação. É isso que a gente quer. E quando você manda o seu e-mail falando da nossa programação, falando da bênção que essa programação é e representa na sua vida, a gente fica muito feliz e agradece a Deus por fazer de nós instrumentos para que isso possa acontecer. O Brasil precisa de Deus e nós queremos continuar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema de atualidade, porque volta às pautas de discussão tanto da sociedade quanto das nossas casas legislativas a questão da legalização das drogas. Só que dessa vez, junto com esse tema, vem também a questão da legalização das casas de prostituição. Esses projetos, eles estão tramitando na Câmara e parece que também no Senado. Você vai entender melhor durante o programa. Mas o que cada um de nós pode fazer? Qual é o papel da sociedade na hora de projetos como esse para serem aprovados? Qual é o papel da nossa bancada legislativa? O que ela pode, deve fazer e está fazendo? Você vai entender participando conosco do Cabeça para Cima de hoje, que quer provocar você, quer refletir com você sobre legalização das drogas e da prostituição. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito legal para o nosso debate. Duas mudanças nas leis brasileiras dividem opiniões em diversas regiões do país. São elas a legalização das drogas e a regulamentação do exercício da prostituição. A prostituição no Brasil já não é considerada crime. É uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas ainda não regulamentada, o que contribui para o aumento da violência e exploração dessas mulheres. Porém, muitos cidadãos não concordam com o reconhecimento dessa profissão. Já o consumo e comércio de drogas, criminalizado em muitos países, agora recebem apoio da ONU. Em um documento, a organização sugere pela primeira vez a descriminalização do consumo de entorpecentes. Segundo o texto, essa pode ser uma forma eficaz de descongestionar as prisões, redistribuir recursos para atribuí-los ao tratamento e facilitar a reabilitação, assunto no qual muitos ainda discordam. É isso aí. Você tem acompanhado esses assuntos, eles estão aí na pauta, muita gente falando sobre eles, muita gente aprovando tanto a legalização das drogas quanto das casas de prostituição. E é interessante, né? Porque o tema ele surge sempre dentro de um contexto de promover a dignidade humana. Será? Será que promove mesmo? Ou projetos como esses vêm para destruir o ser humano, para destruir cada vez mais o indivíduo? A gente aqui quer formar opinião, a gente quer provocar a sua reflexão e por isso trazemos convidados muito especiais. Recebo aqui no estúdio hoje a Damares Alves, ela que é pastora, disse que é a pastora mais bonita do Brasil. Ela é também advogada, assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e secretária nacional do Movimento Brasil Sem Aborto. Obrigadíssima por você estar aqui. Uma alegria. Dei o recado, hein? Oh, tem gente que não acredita, mas meu pai afirma que sou a mais bonita do Brasil. Uma alegria estar com você de novo. Obrigadíssima, tá bom? Para a gente falar aí sobre o tema, né, que está mexendo com a sociedade brasileira. Isso. E a gente precisa falar sobre eles. Ok. Né? Também conosco, Irvânio Santos, ele que é presidente do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política do Estado do Rio de Janeiro. E também é capelão educacional. Muitíssimo obrigada, Irvânio, um prazer enorme tê-lo aqui. Eu é que agradeço mais uma vez estar aqui no Cabeça para Cima
E devo concordar que realmente a pastora Damares é a mais bonita, porque eu tenho um pastor. Então, o meu pastor é o mais bonito e ela é a mais bonita pastora do Brasil. Tá bom, não compromete. Não comprometo, você falar, não claro. compromete. Mas tá a minha certo. esposa é a mais bonita mulher do Brasil. Pronto, agora Tá resolveu resolvido. tudo, Oh, sem problema tranquilo. nenhum. Né? É verdade que você, se sua esposa aparecer com sua filha, que nos dá a honra da presença aqui no estúdio, né? Muito bonita, e Com vai ver certeza. que, olha, Damares, eu acho que você vai Tá perder. difícil, tá difícil. Pode Queridos, empatar, né? É isso aí, isso aí. Mas assim, né, a gente brinca, mas vamos falar sobre um assunto muito sério, né? Hoje se discute aí, de uma maneira muito forte, esses dois projetos, o projeto da legalização das drogas no Brasil e também a questão da legalização das casas de prostituição. Só numa reflexão inicial, esses projetos eles estão aí com pressa de serem aprovados. O que está acontecendo? Por que essa pressa toda? E será que ainda se consegue mesmo aprovar isso antes da Copa do Mundo? Vamos começar pela prostituição. Perfeito. A pressa maior tem sido com relação à prostituição. Aham. Por quê? Querem oferecer para os turistas que virão para os Jogos da Copa a possibilidade de usarem as prostitutas brasileiras e as que virão de fora para, nesse período, estarem atendendo os predadores de mulheres, porque quem procura uma mulher é um predador. E então eles querem legalizar antes da Copa. Então há uma movimentação. E para nossa surpresa, nós achávamos, não, a casa não vai ter este olhar. Foi formada já uma comissão especial na Câmara, publicado já até no Diário Oficial da Câmara. Uma comissão especial, e quando fala comissão especial, tem tramitação, tem prioridade a discussão. Então a comissão especial de parlamentares já foi formada, já estão discutindo o tema. Não acredito que dê tempo até antes da Copa, a não ser que haja um consenso, que todos queiram. Mas o assunto tem resistência dentro da Câmara. Agora sim, vamos lembrar que está havendo uma pressa. Mas esse tema ele já vem lá desde o início do ano 2000. O primeiro projeto que chegou na Câmara foi em 2003 e nós conseguimos sepultar. Um projeto de lei de um parlamentar, inclusive do Rio de Janeiro, ele foi com essa proposta, uma proposta que foi rejeitada. Mas em 2009, nós somos surpreendidos na nação com um decreto presidencial. O decreto presidencial 7.037 de 2009, Ivânia, o Programa Nacional de Direitos Humanos, em 2009, pasme, nós temos um decreto presidencial em 2009 que dizia o seguinte: reconhecer os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. E o mesmo decreto, pasme, dizia o seguinte: fazer campanhas educativas para se acabar com os estereótipos em relação aos profissionais do sexo. Não queriam só reconhecer o profissional do sexo como uma profissão, mas fazer campanhas na sociedade dizendo ser prostituta é legal, ser garoto e garotas de programa é legal. Então a coisa vem caminhando, 2003, 2009, aí 2012 somos surpreendidos com um projeto de lei, novo projeto de lei na Câmara e também no Senado. Então agora a gente também tem a discussão no Senado Federal. Então é uma insistência contínua em se liberar. Vamos lembrar, legalizar a profissão, que são os que estão na rua, mas uma novidade agora é legalizar as casas de prostituição. Isso que eu queria que a gente pudesse entender um pouco, porque já que a gente quer formar opinião, que as pessoas entendam do que está se falando e até como que essa população pode participar, pode se mobilizar, pode expressar aquilo que pensa também, a gente tem que entender o que está sendo discutido, né? Quer dizer, por que a profissão, digamos assim, né, da prostituta hoje, ela é uma profissão que ela é legal, ela não é regulamentada, é isso? Não, não é bem assim, tá? A prostituta, ela não é penalizada, tá? Ela não é penalizada. As casas de prostituição que são impedidas de funcionar. Mas a prostituta, ela trabalha na rua. Não quer dizer que ela está legalizada. Certo. Ela é uma atividade que não é penalizada. O que eles querem na legislação?
reconhecer os direitos trabalhistas, oficializar isso, porque elas estão trabalhando ainda na ilegalidade, tá? Agora, as casas de prostituição, elas são penalizadas. Quando alguém é pego comercializando corpo, quando alguém é pego negociando a prostituição, é o que nós chamamos no popular os mercadores de corpos ou os cafetões, eles são penalizados sim. Então, existe toda uma legislação penal hoje que eles são penalizados. O que querem na Câmara e no Senado é tirar essa penalização, que eles trabalhem os mercadores de corpos e as casas de prostituição funcionem livremente no país. Aí entra um grande problema. Se nós formos olhar e analisarmos tudo que vem acontecendo, e a doutora Damares conhece bem, existe uma intenção gradativa de não só a prostituição ser legalizada, mas a pedofilia vai se abrir. Eu sei que não é o tema do programa, mas nós vamos abrir um espaço para que a pedofilia seja também legalizada. Os cafetões já não vão ser mais penalizados. Junto a isso, obviamente, vai haver o trabalho escravo, onde o Ministério do Trabalho não tem condições de ver fazendas e outros tipos de trabalhos que pessoas são escravizadas hoje, que dirá uma casa de prostituição, onde o cara vai ter uma carteira assinada. Vou dar um exemplo de algo que acontece no mercado formal. Pessoas que têm 2 salários na carteira e recebem 3 por fora. E isso vai acontecer também dentro da prostituição, ou seja, na realidade, o beneficiado nisso tudo não vai ser a prostituta que se diz procurar a dignidade, que dignidade eu não vejo nenhuma em se dizer prostituta ou ser prostituta, mas na realidade ela vai facilitar a vida desses que já vivem e que vão legalmente agora estarem estabelecidos. E com isso o governo ganha também. Né? Isso aí é que já ganha com o cigarro, já ganha com a bebida, as drogas também vai ser talvez seja legalizada. Pois ganha talvez alguma coisa financeira, né? Porque perde de montão, perde na qualidade de vida da população, perde na qualidade de vida das pessoas. O governo perde. A saúde perde. O país perde, com certeza perde. E você tem razão quando você coloca e sinaliza, né, que existem outros projetos, como a questão da pedofilia, porque é aquela história, vai se comendo pelas beiras, a gente vai derrubando, né, cada vez mais aqueles projetos ou aqueles impedimentos para que Satanás possa dominar a cidade, dominar o país, né? A gente tem que ter também o olhar espiritual. É complicado, às vezes, a gente falar assim, porque quem quer ser a favor do projeto já vai dizendo que crente é homofóbico, é perseguidor, é fundamentalista, né? Começa com esses outro tipo de argumento, porque não quer reconhecer a inadequação de se legalizar determinadas questões. A gente vai precisar fazer já um intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta. E continuando ainda nessa questão da legalização da prostituição, eu quero entender um pouquinho com vocês quais são os argumentos legais que vêm em defesa desse projeto, para que a gente possa falar. Só não me deixe esquecer, né, a doutora Damares, de que a legalização da prostituição é uma porta também aberta para que esses prostíbulos se tornem casas de venda de drogas. Certamente, certamente. E um gancho enorme aí para a exploração sexual infantil. Com certeza. Com certeza, um gancho enorme. Mas a gente vai para o intervalo e volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv.
47% dos aparelhos de televisão no mundo pertencem a cristãos. Ore pelos países que estarão participando da Copa do Mundo, escolhendo um horário no site www.relogiodeoração.org.br. Costa Rica é um país da América Central. Sua capital é San José. A Costa Rica é o único país da América Latina incluso na lista das 22 democracias mais antigas do mundo. O país aboliu o exército no dia 1º de dezembro de 1948, fato perpetuado na Constituição Política de 1949. E não esqueça, ore conosco. Acesse o site www.relogiodeoração.org.br. Atenção! Chegou o curso de teologia mais esperado do Brasil. IPAD à distância. Você pode fazer esse curso no conforto de sua casa ou na dinâmica de um núcleo em sua igreja. 24 matérias escritas por professores e mestres do IPAD, garantindo a tradição, qualidade e excelência no ensino da Palavra de Deus. Não perca esta oportunidade. Matricule-se já, ligando para 0 operadora 12 3642 5188. O IPAD espera por você. Isso aí, queridos, a gente está aqui com 2 experts para conversar com você e refletir sobre a questão da legalização das drogas e da prostituição que tem aí vindo forte, né, nesse momento, e parece que a questão vai caminhar. Quais são os argumentos legais, o que embasa por exemplo, essa lei da legalização das casas de prostituição? O argumento é dar dignidade à prostituta. Mas o argumento ele é falho. Ele é falho porque os países que legalizaram a prostituição estão revendo a legislação porque não trouxe nenhuma dignidade para a prostituta. Por exemplo, quando se regulamentou a prostituição em alguns países, havia lá algumas regras. Uma delas, a prostituta tinha que fazer exames e tinha que ter um selinho, tipo um selinho de qualidade, estou limpa. Tudo bem, ela fazia o exame e se apresentava como limpa para o cliente, mas o cliente não vinha com o selinho de limpo. Que garantia ela tinha que o cliente fez o exame também? É uma besteira isso, é uma incoerência dizer que eu vou legalizar a prostituta estar limpa. Ela pode até estar limpa, mas o cliente vem sujo, ele vem contaminado, ele vem doente. Isso é dignidade para a prostituta? Outra coisa, quem trabalha de fato com a prostituta no país é a igreja evangélica. E nós que trabalhamos e que lidamos com elas nas ruas, nós sabemos que essas mulheres têm amargura na alma. Essas mulheres apanham nos motéis. Os predadores, eles têm feitiço dos mais absurdos. Quando eles vão procurar uma esposa, é para satisfazer uma lascívia, uma prostituta, é para satisfazer a lascívia que a esposa em casa não permite. Elas sofrem, elas apanham nos motéis, elas são mutiladas, elas são machucadas. Quando a gente legalizar, o comportamento do predador vai mudar? Ele vai continuar sendo predador e agressivo. Isso não traz dignidade nenhuma para a mulher. A experiência nos países que legalizaram a prostituição foi: a mulher continuou sendo prostituta, machucada, marginalizada, e só quem ganhou foi o cafetão. Só quem ganhou com isso foram os mercadores de corpos. A realidade da prostituta não mudou em nada. E aí a gente quer pegar um exemplo falido e trazer para o Brasil? Que interesses tem por trás disso? Eu acho bom a gente começar a questionar quem está por trás disso. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Certamente. O discurso é falso, o discurso é hipócrita. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Tem crime organizado por trás disso. O Brasil, e nós temos que estar atento a isso O Brasil ainda não conseguiu garantir o controle do trabalho, né? A gente sabe que em profissões que são muito mais fáceis de serem controladas, não se tem um controle, um acompanhamento, uma garantia do cumprimento dos direitos trabalhistas. Vai se dizer que vai se conseguir fazer isso dentro das casas de prostituição?
Isso aí que a Damares colocou agora, com relação aos lobistas, né, que com certeza tem. Muitos. E ela está no Congresso, sabe como é que isso funciona, e funciona mesmo, porque há muito dinheiro colocado para que isso seja legalizado. Agora, a gente estava conversando aqui em off e a gente falou sobre algumas casas que já existem hoje legalizadas e que a gente sabe que ocorrem a prostituição dentro desses estabelecimentos. Todo mundo sabe, só o governo que não sabe, né? Então, esses pontos, esses locais, essas casas estão localizados em pontos nobres. Não estou falando só do Rio de Janeiro, não. A Rua Augusta em São Paulo, quem conhece São Paulo conhece bem o que é a Rua Augusta, como é que aquilo funciona. Aqui no aeroporto do Santos Dumont tem uma das maiores chamadas termas, entre aspas, que há muitos anos vem funcionando. Não vou dizer o nome para não ficar divulgando, mas todo mundo conhece, sabe qual é que eu estou falando. E as meninas lá são moças com selo de qualidade. São moças que, se você olhar na rua, você vai dizer que não são garotas de programa, não vou nem dizer prostitutas para aumentar o status. Profissionais do sexo. Você não diz, você vai dizer que é uma universitária, que é uma modelo, que é uma executiva, porque andam em carros importados, andam em jatinhos particulares, que eu não vou dizer de quem, mas muitos utilizam em seus jatinhos para transportarem essas meninas, inclusive, para outros estados e para outros países. Ou seja, nós temos já um mecanismo por trás disso. Só que agora, com essa legalização, isso vai facilitar ainda mais. Houve uma novela da Rede Globo que, infelizmente, foi uma novela que mostrou, uma das poucas novelas que mostrou um lado, né? Mostrou o pequeno lado do tráfico de mulheres. Existem hoje tráfico de órgãos, tráfico... E por que não se faz projeto para se coibir as crianças, aí saindo um pouco disso, mas proibir, que você falou do Ministério do Trabalho, se coibir as crianças de trabalhar em carvoarias? Isso está visível, é claro. Eu mesmo fui em Minas Gerais, quando eu olhei, vi crianças trabalhando em carvoarias pequenas, mas de fazendas, que trabalhavam dentro de fazendas. E aí? Na Europa, elas faziam um exame para receber o selo de qualidade. Né? Na Holanda foi um dos países que aconteceu isso. Aqui no Brasil, será que nós temos uma saúde pública que vá dar condições ou será que os planos de saúde já estão de olho nesse mercado? Né? Porque é um mercado muito promissor. Né? Sem dúvida. Principalmente porque, aquilo que eu falei, existem pessoas hoje, profissionais do sexo, para que eu seja politicamente correto, profissionais do sexo que andam com um carro com 21, 22 anos, andam com um carro de R$1 milhão na mão. Mas olha, cuidado com o falso glamour. Tem que ter muito cuidado. Porque elas estão com um carro milionário, mas elas estão presas a um esquema. É lógico. Sim. A gente tem que ter muito cuidado para passar para os jovens que estão nos assistindo a falsa ideia do glamour, e a gente vai lembrar do famoso filme Uma Linda Mulher. Aquilo é farsa. Não existe príncipe encantado buscando uma princesa na prostituição. Essas meninas estão ricas, mas estão presas a um esquema e não conseguem sair do esquema. E, na verdade, então, elas não estão nem ricas. Na hora que entram, muitas das vezes o carro é emprestado, o carro é só para que ela mostre status. Vende-se uma coisa que não existe. Temos que ter muito cuidado com isso. Esse é um mercado que vende o glamour. Sim. Esse é um mercado que vende um prazer. E que a gente sabe que é um glamour e que é um prazer falso. É um prazer que ele não dura, ele é algo imediato e provavelmente não para aquela pessoa que está ali vendendo seu corpo, não para aquela pessoa que está ali sendo explorada. A Unicef fez, tem um estudo da Unicef que mostra que eles têm uma grande preocupação com a questão da exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo, durante esses eventos esportivos aqui no Brasil. E a gente... Tudo bem, está vendo alguns trabalhos de chamada de atenção para isso, mas não há como se desvincular. Quando casas de prostituição são legalizadas, ali vão estar as pessoas, as mulheres, aquelas que podem, talvez poderão legalmente estar, mas será uma porta aberta, uma desgraça para as crianças do nosso país. Mas deixa eu te falar uma coisa que as pessoas não leram. A proposta que está no Senado para regulamentar a casa de prostituição, o projeto original, que é o 236/2012, dizia o seguinte, o artigo: vai ser permitido as casas de prostituição no Brasil, mas serão fechadas
as que tiverem garotos e garotas de programa com menos de 12 anos. Está escrito. É Está verdade. escrito. Menos de 12 anos. É uma loucura. Olha onde eles foram. Olha a ousadia. Vai ser legalizada, mas vai ser punida que tiver com menos de 12. O que isso quer dizer? Se aquela proposta passasse que a partir de 12 seria permitido, quer dizer, no Brasil não se trabalha com menos de 16 anos, mas iria abrir a porta para 12? Só falha em legalizar a prostituição para 12 anos quem nunca foi abusado na infância. Uma menina de 12 anos está pronta, tem o canal da vagina preparado para ser possuída por um homem de 1,80 m e várias vezes durante uma noite? Falta, no mínimo, bom senso. O assunto, ele nos causa uma revolta. Falta, no mínimo, bom senso aos legisladores que pensam nisso. E um detalhe, nós vamos ter que falar aqui, Ivânio. Legalizar a prostituição no Brasil é abrir a porta para o tráfico de mulheres. Com certeza. Olha o tamanho de nossas certeza. Fronteiras. Nós temos mais de 2.000 quilômetros. Eu cheguei aí na fronteira, entre um posto policial e o outro, 2.000 quilômetros de área descoberta. Essas mulheres do mundo inteiro serão traficadas para o Brasil para se prostituírem aqui. O tráfico de mulher vai ser legitimado, porque aonde legalizou, em países da Europa, eles estão enfrentando o caos do tráfico de mulheres. Vai acontecer aqui no Brasil. Vocês têm noção de qual é a opinião da população em relação a isso? É contra. Maioria esmagadora da população é contra. É só a gente... Todos os enquetes que foram feitos, todas as pesquisas que foram feitas, é contra. Por mais que se diga, é a profissão mais antiga do mundo. Peraí, nós vamos regredir? Então vamos voltar... A tuberculose também é uma doença... A sífilis é uma das doenças mais antigas do mundo. Vamos voltar aos ferreiros, vamos voltar às carroças. Olha só, ao invés da humanidade avançar, nós vamos regredir. Claro. É uma loucura. O que está acontecendo é falta de bom senso e, além da falta de bom senso, um lobby poderosíssimo, financeiro e econômico. Inclusive foi feito um programa, não vou dizer a emissora, foi feito um programa há algum tempo atrás, onde eles não iam, obviamente, porque não iam encontrar, né, nas casas de prostituição, mas encontraram alguns que trabalham na rua, alguns e algumas, e perguntaram a respeito da legalização. E muitos já diziam, não, eu pago o meu INSS, minha aposentadoria, eu pago como autônomo. Eu não preciso ter aquilo registrado na minha carteira. Primeiro, com vergonha, né, do termo prostituto ou profissional do sexo. E segundo, eles são contrários à legalização justamente porque vão facilitar a vida daqueles que muitos já tinham sido explorados e hoje estavam trabalhando na rua. Subordinadas legalmente com uma carteira de trabalho. Sim, porque já a carteira de trabalho, imagina, a carteira de trabalho já pressupõe que ela tem que ter um local para ela trabalhar. Claro. Agora, a gente tem que ficar atento também a políticas públicas pró-legalização da prostituição. O governo federal já está fazendo campanhas. Uma campanha que nós tivemos acesso o ano passado, vinculada nas redes sociais, em que vinha a foto de prostituta dizendo: eu sou feliz sendo prostituta. Toda criança teve acesso a essas imagens porque a rede é aberta. Ser prostituta é legal, ser prostituta é uma boa opção. E agora já estão chegando nas escolas uma cartilha pequenininha, que a cartilha tem uma imagem de uma jovem, uma adolescente, indo para a juventude, e a capinha da cartilha é o seguinte: sem vergonha, garota, você tem profissão, feito pelo Ministério da Saúde. Quando eu abri a primeira folha dessa cartilha, ensinava a garota, a prostituta, como colocar a camisinha com a boca no pênis do cliente para ele sentir mais prazer. Adolescentes estão recebendo essa cartilha no Brasil, feita pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, já há toda uma preparação, eles têm certeza que vão legalizar, que já há políticas públicas pró-prostituição no Brasil, a exemplo da máquina. Sim. A Caixa Econômica Federal está liberando a máquina de cartão de crédito e débito para as prostitutas usarem nas ruas. Virou realmente uma palhaçada. Engraçado que isso foi liberado com 8 meses de antecedência ao evento da Copa. O que pode ser feito? Como a população pode se impor de forma mais incisiva? O que a nossa bancada evangélica está fazendo para
o enfrentamento dessa situação? Olha, eu não vou, eu vou deixar a bancada evangélica, que a doutora Damares faça essa colocação. Mas eu acho que como povo e como cidadão, eu acho que cabe a nós evangélicos, e principalmente aqueles que estão assistindo, que eu sei que a audiência não é só de nós cristãos evangélicos, cristãos protestantes, mas que todo pai e mãe passe a orientar, voltar a orientar seus filhos. Eu tenho 2 filhas, uma delas está aqui, e eu tenho certeza que ela tem opinião a respeito do assunto, porque o tempo todo eu mostro, eu apresento, não só pelo... Não vou nem levar pelo lado bíblico, porque senão eu vou dizer, não, você está porque você é evangélico, você já faz isso, porque a tua religião obriga. Não, minha religião não me obriga a nada. Verdade. Né? Eu sigo aquilo que eu creio. Muito pelo contrário, ela nos liberta. Nos liberta, isso aí. Então, dentro da minha casa, eu dou liberdade total para que ela fale determinados assuntos, para que ela não procure essa informação lá fora. Então, pais e mães, procurem orientar seus filhos. Não é só as filhas, não só as suas filhas, não. Os meninos filhos, também. Claro, meninos Os e meninos meninas. hoje em dia estão sendo assediados o tempo todo. Eu vejo, eu trabalho num ramo que eu lido diariamente com jovens, com pais, com mães, e eu vejo como os meninos hoje estão sendo foco desse assédio. Porque as meninas já encontraram a facilidade, porque já é natural da nossa cultura dizer que é prostituta. Agora, não se fala que o menino é um prostituto. É verdade. Né? Sempre se foca muito mais na mulher. Muito mais na mulher. Mas, na verdade, isso tem sido expandido, né? O uso do corpo tem sido expandido, homens e mulheres, aí numa proporção muito forte. Eu preciso fazer um intervalo. Ok. Eu vou dar paradinha e quando eu voltar você me fala o que a bancada evangélica está fazendo e como está enfrentando essas questões, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima. Você está assistindo Cabeça pra Cima. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler. Os filhos são como um presente do Senhor, eles são verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Um cristão é assassinado por razão de sua fé a cada 5 minutos. É um verdadeiro holocausto pouco divulgado. Juntos podemos transformar o mundo pelo poder da oração. Ore pelos países que estarão participando da Copa do Mundo, escolhendo um horário no site www.relogiodeoração.org.br. A seleção costarriquenha de futebol participou de 3 Copas do Mundo: 1990 na Itália, 2002 na Coreia do Sul e Japão e 2006 na Alemanha. Sua melhor participação foi na Copa da Itália, na 16ª posição. E não esqueça, ore conosco. Acesse o site www.relogiodeoração.org.br. Não deixe que ele tome conta da sua casa. Dengue, se você agir, podemos evitar. Cabeça pra cima. Pois é, você vê um assunto complicado, um assunto polêmico, algo que o inimigo tem preparado como armadilha para o nosso país. As coisas vão acontecendo, né? O que a gente estava falando de repente, a disponibilidade da forma de pagamento, a facilidade disso, a facilidade daquilo. Daqui a pouco é todo um amaranhado que o campo está pronto, está aberto. Sodoma e Gomorra
absolutamente instaurados e liberados, né? A gente não quer aqui, como você já falou, ficar enfatizando a questão religiosa, porque não se trata de religião. Não. Se trata efetivamente a não legalização de dignidade da pessoa humana, de saúde pública. Crime organizado, saúde pública, crime organizado e desperdício de verba pública. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que estão nos assistindo, procure na internet licitação de lubrificante íntimo. Você sabe quanto o governo brasileiro está gastando na compra de lubrificante íntimo para distribuir nos pontos de prostituição? Você até pode dizer assim, mas Damares, não é só camisinha? Não, não querem mais só a camisinha. Querem também o lubrificante íntimo. Eu peguei um pregão, apenas um pregão no Distrito Federal, que é pequenininho, uma região pequenininha, um único pregão. Foi R$ 433 mil de compra de lubrificante íntimo. Eu já peguei em um estado que uma Secretaria de Saúde de um estado comprou R$ 2 milhões de lubrificante íntimos. É o mesmo Ministério da Saúde que não tem dinheiro para cirurgia de catarata nos velhinhos. É o mesmo Ministério da Saúde que não tem dinheiro para leito nos hospitais do Brasil, gastando milhões com lubrificante íntimo para distribuir nos postos de prostituição, para que a prostituta tenha o maior número possível de programa e para que o travesti tenha o maior número de programa. Não, nós estamos diante de um caos, nós estamos diante do caos. Aí eu queria responder a pergunta que a gente terminou o outro bloco. Perfeito. O que a bancada evangélica? Deixa eu dizer uma coisa, você falou uma coisa muito séria, não é uma questão de igreja evangélica isso não. É uma questão de família, é uma questão de sociedade. E nesse assunto, nós contamos com o apoio dos católicos e dos espíritas. Claro, princípios Então, a Frente Parlamentar Evangélica, junto com a Frente Parlamentar da Família, fez uma oposição forte. No Senado, o relator já tirou a casa de prostituição do Código Penal. Ele não acolheu. Então, o primeiro voto já foi contra. Claro, ainda temos um último voto. Pode voltar no último voto. Mas o trabalho foi muito organizado. No Senado, conseguimos retirar. Na Câmara, que inclusive o projeto é de um parlamentar do Rio, foi feita a comissão especial. O que a Frente Evangélica e a Frente Católica fez? Todos se candidataram como membro dessa comissão. Então, nessa comissão, se você pegar lá o quadro, você vai identificar a composição, que a maioria são católicos, evangélicos e espíritas pró-família. Com certeza, o relatório vai ser contra. Então, na comissão especial, a gente garante, mas vai para o plenário. Aí vem um recado para a sociedade agora. Quando esse projeto for para plenário, o voto agora é aberto. Acompanhe o parlamentar que está votando a favor da prostituição. A sociedade vai ter que fazer a pressão, mandar um e-mail para a Câmara. Estamos de olho. E aqui, deixa eu fazer aqui um serviço de utilidade pública. Pode fazer. Tem um telefone na Câmara, uma ligação gratuita, 0800 619 619. 0800 619 619. Qualquer pessoa do Brasil pode ligar agora. Se a gente começar a encher aquela casa de ligações da sociedade se manifestando, sou contra a legalização da prostituição. Comecem a ligar. Já pensou? Hoje, esse programa aqui resultar em 2.000 ligações? 0800 619 619. A sociedade tem que participar. Mas vamos dizer que há esperança. Há um grupo de parlamentares fazendo resistência a essa proposta dentro do Congresso Nacional. Glória a Deus por isso, né? A gente espera que realmente o trabalho aconteça e a gente espera que a gente, enquanto população, possa se mobilizar e dizer não. Porque o povo pode fazer diferença, sim. Com certeza. O povo é capaz de mudar o rumo dessa prosa e evitar essa catástrofe. E esse ano nós temos toda a possibilidade de alterar para os próximos 4 anos. Perfeito. Nós estamos no ano de eleição. É um ano propício. Onde não vamos votar só pela amizade. Nós temos que votar efetivamente naqueles que
lutam as nossas causas. Porque é bom a gente ficar atento, porque essa é uma época que todo mundo vem para os meios de comunicação para falar de bons projetos, né? Para dizer eu faço, eu aconteço, tem que investir nisso, investir naquilo. Mas vamos olhar para a realidade do que está acontecendo no nosso país. Como foi citado aqui, que a questão de família, eu vou pedir para os pais, mães e jovens que já podem votar a partir dos 16 anos. Existem sites, aqui agora, infelizmente eu esqueci, tem um que faz o acompanhamento de presença, de quantos projetos foram aprovados, quais são os projetos, se são benéficos à sociedade ou não. Existem sites hoje organizados para que nós possamos acompanhar e o próprio site da Câmara, a gente consegue toda essa visualização, inclusive de lermos os projetos. Eu acho que nós devemos utilizar essas redes sociais, Facebook, Instagram, seja lá o que for, Twitter, para que nós possamos cada vez mais mostrarmos aos jovens, que a grande maioria são jovens que estão utilizando as redes sociais, para que eles acordem, porque a legalização da prostituição hoje e das drogas vai trazer um malefício muito, mas muito grande, não para a minha geração, nem para a geração da Damares, mas as próximas gerações. Sem dúvida. Gente, dado o recado sobre essa questão da legalização da prostituição, né? Acho que a mensagem está colocada e também a importância da gente se mobilizar e da gente participar. Eu queria ainda abordar com vocês um pouquinho essa questão da legalização das drogas, né? Porque quando a gente vê uma organização como a ONU, de repente, se mobilizando pró-aprovação da legalização das drogas, dizendo, de repente, mas que até agora tudo que foi feito não deu resultado. Então, quem sabe se legalizar dá resultado. Qual a opinião de vocês? E qual é o mote aí proposto pelos nossos parlamentares para legalizar a maconha no nosso país? É um absurdo a gente ver governantes e grandes pensadores mundiais defenderem isso. Me diz uma coisa, você acha que na hora que a gente legalizar as drogas, o comportamento do usuário em passe de mágica vai mudar? Eu vou assinar um decreto hoje legalizando as drogas. Amanhã o usuário de crack vai mudar o comportamento? Ele vai parar de roubar para comprar? Ele vai parar de matar para comprar? A única mudança que vai ter é que ele vai matar para comprar legalmente. Porque hoje ele mata para comprar ilegalmente. É loucura. Legalizar as drogas não muda o comportamento do usuário. Nós vamos estar só legitimando matança, assaltos e violência. Os países que legalizaram as drogas, eles estão revendo a legislação. Porque não mudou. Não mudou em nada. Tem muita gente que fala o seguinte, não, doutora, é só a maconha. Por favor, não é só a maconha. O projeto que está no Senado falava de todos os tipos de drogas. E dizia o seguinte, que o usuário poderia transportar, carregar consigo, plantar, cultivar e guardar. Aí o que ia acontecer no Brasil se esse que estava no Senado passasse e a gente conseguiu segurar? O relator retirou também. Meninos que nunca plantaram um pé de alface iam fazer hortinhas de maconha em casa. Claro, sem o que ia dúvida. acontecer. Como já encontraram no Rio de Janeiro. É verdade. E um detalhe. No Rio de Janeiro já encontraram uma Ivânio, cobertura com alguns pés. E um detalhe, a proposta era, o menino poderá andar com uma quantidade para usar durante uma semana. E quem vai estabelecer a quantidade? Vamos supor que ele chegue à conclusão que 100 gramas é o consumo de uma semana. O que vai acontecer? Esse menino vai estar hoje no bolso com 100 gramas. Aí à noite ele vende. Amanhã de manhã coloca mais 100 gramas. Ele vai ter sempre 100 gramas no bolso. Claro. Porque se vai a polícia administrar parar, essa possibilidade. teríamos né? pequenos traficantes diários. E outra coisa, como é que a polícia vai ter esse controle? Como é que vai ser o uniforme da polícia aqui no Rio de Janeiro? O revólver na cintura, o cacetete na mão e a balança na outra? Palhaçada. Não tem como isso ser operacionalizado. Isso beira ao ridículo. Não vai dar certo. E com relação ao Brasil, algumas pessoas usam muito, Ivânio, o exemplo da Holanda. Mas vamos ver o Brasil. O Brasil faz fronteira com países produtores da coca. E olha as nossas fronteiras descobertas.
O que vai acontecer? Esses países vão usar o Brasil como corredor para o narcotráfico no mundo. Quando já usam, né? Nós temos que ter essa atenção. Legalizar as drogas é fazer do Brasil o corredor para o narcotráfico no mundo. A gente, pela própria questão de tempo, não vai conseguir aprofundar completamente esse assunto, né? Eu optei por a gente só deixar aqui uma passada para também alertar o nosso telespectador e entender o movimento do telespectador, do brasileiro que é contra, é igual, é a mesma situação com relação à legalização da prostituição? Sim. É se posicionar, é telefonar, Sim. é dizer não? Sim. É esse mesmo tipo de movimento? Exatamente. Inclusive, agora fizeram uma enquete na Câmara sobre as drogas e nós soubemos até onde era a casa, que o movimento pró-maconha alugou uma casa, encheu de computador e ficou 24 horas entrando no site da Câmara dizendo somos a favor da maconha, para pegar o relatório e mostrar para o plenário. A sociedade é a favor. Nós podemos fazer isso também. Vamos nos mobilizar, dizer nós somos contra, mas vamos para as ruas. A marcha da maconha está na rua. A igreja pode ir para a rua. Apenas um cartaz contra a legalização das drogas. O Congresso Nacional, os governantes precisam entender que a sociedade é contra. Tem um papel totalmente importante a manifestação da sociedade nesse assunto. Uma outra porta que abre, que é interessante que a gente também coloque isso, é que quando se legaliza, vamos voltar à prostituição e agora às drogas. Atrelado. Nós abrimos também a porta para o tráfico internacional de armas. Uma coisa puxa a outra. Isso é automático, não adianta. As pessoas dizem assim, o tráfico de drogas ou a legalização vai facilitar o usuário. Não, é o contrário. Vai facilitar os grandes importadores de drogas que vão gerar recursos dentro do país ou até criar um canal para internacionalizar essa droga e automaticamente vão lavar o dinheiro do tráfico de armas. Ou seja, se a gente for ver, é uma engrenagem tão grande, é um lobby tão grande, não só nacional, mas internacional. Tem grandes fabricantes que hoje já vendem para essas guerras que nós vemos aí, que querem criar essa facilidade. Por quê? Porque o dinheiro de lá vai ser lavado aqui através das drogas. Sem dúvida. E a gente pode ver, pode comprovar, pelo que a gente já está vivendo no nosso dia a dia, a calamidade que é. Né? A falta de Deus, a falta de postura, a falta de fé nas pessoas que matam por brincadeira. A vida passou a ser uma banalidade, né? E uma banalidade porque as pessoas mesmo, elas começaram a dar menos importância à sua vida. Elas se destroem com drogas, elas se destroem com prostituição, elas se destroem porque elas deixam de se amar. E a família, ela precisa ser resgatada e restaurada como essa base, né? Que edifica e propicia a felicidade ao ser humano. E as nossas leis são elementos de proteção. Quando a lei valida, a porta fica aberta. É isso que o diabo quer. Exatamente. Porque a lei, ela diz, é possível, é legal. Quando se faz a campanha, a prostituição é legal, aí tem um duplo sentido, né? Da legalidade da lei e de ser legal. De ser legal porque é bom, mas só que não é. Não é. Não é bom. É por isso que a Bíblia não aprova, porque o Senhor Jesus, tudo que Ele coloca para a gente fazer é só para que a gente possa ter uma vida plena, uma vida abundante, que a gente possa andar efetivamente de cabeça para cima. Né? Vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Nosso papel é esse: provocar reflexão, provocar pensamento e mobilização. A bola está com você, porque está com cada um de nós. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Só tenho que agradecer e reforçar que a sociedade participe. 0800 619 619 ou pelo e-mail. O e-mail é facinho, 0800 @câmara.leg.br. Mande seu e-mail e se manifeste contra essas propostas todas
que afetam diretamente a vida e a família. Exatamente. Obrigada, pastor, também pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço mais uma vez de estar aqui e reforçando o que a doutora Damares já colocou, a pastora Damares já colocou, liguem para o 0800 619 619 e sejam bem enfáticos naquilo que vocês não querem que aconteça com o nosso país e principalmente com as nossas famílias. É isso porque aí. isso é um projeto para destruir as nossas famílias. Além de ligar e participar, a Bíblia nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar e orar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Então vamos participar e vamos dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor que abençoe o nosso Brasil. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Deixo vocês com um pouquinho ainda de boa música da Rafaela Breder. Paz. Os problemas outra vez em minha defesa destruir, eu te busco. Deus, eu busco a ti e sem descanso sigo em frente e o medo tenta me impedir. Eu anseio, Deus, anseio por ti, mas sei que sempre posso te encontrar, mesmo se estiver no fim. Sei que veio a escuridão, me clamarei e me oferecerei. Me levantarás, saciarás minha sede. Se fraco estou, nunca me abandonas. Me rendo aos teus pés. Mesmo quando